Dr. John Alexander. Revascularização do miocárdio, também conhecido como cirurgia de ponte-safena. Tema de hoje, o nosso quadro Tá Tudo Bem, hoje com o médico cardiologista, Dr. John Alexander de Oliveira. Oi, Dr. John, boa tarde, seja bem-vindo com você. Tudo ótimo. A gente estava aqui conversando durante o intervalo comercial que o nome é extenso, complexo, até difícil de falar. Mas no senso comum, todo mundo fala que é cirurgia de ponte-safena. Então, a minha primeira pergunta é justamente essa. Para que serve essa ponte-safena que a gente tanto fala? Vamos explicar. Deixa eu pegar só o microfone de mão aqui, Praguinha, para que o Dr. John consiga conversar conosco. E aí, Praguinha vai... Aí, Praga, dê um microfone de mão para o Dr. John. Isso, Dr. John, conversa conosco aí. Para que serve? Então, primeiro, antes de explicar a cirurgia, eu queria explicar sobre a patologia. A patologia que a gente trata é a aterosclerose, que é quando ocorre o acúmulo de gordura e o acúmulo de placas, né, de gordura com o passar do ano. Então a gente vê isso, uma coronária normal. Sim. E com o passar do tempo vai se juntando cálcio e gordura e vai ocorrendo uma obstrução nessa coronária. Agora, doutor, acontece esse acúmulo por que? Alimentação, estilo de vida, o que? É fatores genéticos, mas os fatores de riscos, que tem má alimentação, diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo, certo? Então, tudo isso vai criando essas placas de gordura ali. E com o passar do tempo vai aumentando a placa de gordura até chegar um momento que vai ocorrendo uma obstrução, diminuindo o fluxo sanguíneo para o coração. E aí vai iniciando os sintomas de angina, de dispneia, e aí quanto mais for progredindo isso, aí é necessário outras medidas mais importantes. Entendi. O início sempre é um tratamento de mudança de estilo de vida e medicamento. Entendi. Quando for ficando mais grave, maior obstrução, se esse primeiro tratamento não tiver feito, a gente parte para um segundo, que geralmente é o stent coronário. Como é que é feita essa cirurgia, Dr. John? Geralmente é uma cirurgia que é feita uma punção na artéria radial ou artéria femoral, onde o médico cardiologista intervencionista ou da hemodinâmica, ele coloca um stent, como a gente está vendo aqui na figura, foto, né? Isso. Ele tenta desobstruir e melhorar a passagem desse sangue para que possa melhorar, né, a circulação tanto coronária e voltar os nutrientes, né, ao coração. O stent é uma redinha, doutor? Eu fico aqui tentando descobrir o que é. Eu nunca vi, pessoalmente. É assim, eu tô vendo uma emaranhada assim, uma coisinha toda juntinha. Existe uma redinha. Existe quando eles passam, faz um balão para distender e depois coloca esse stent. Uns stents são eloídos de fármacos para tentar conter a progressão da placa. Entendi. No caso, quando o stent, né, não consegue resolver, situações são mais complexas, são de maior gravidade. Então aí se pede uma avaliação do cirurgião cardiovascular. Certo. E a gente vai fazer a intervenção cirúrgica, né, após essa avaliação entre cardiologista clínico, hemodinâmica e cirurgião cardíaco. Muita gente diz assim, essa cirurgia vai prejudicar a circulação das pernas. Tem relação? Pode prejudicar? Não, o prejuízo é mínimo, é risco-benefício. Porque você está ali num período iminente de poder ter um infarto fulminante ou uma morte súbita. Então, você retira um pedaço da veia safena e faz um bypass ou um desvio ou a chamada ponte de safena. Lembrando que existe a ponte de mamária, que é uma artéria que nasce aqui na subclave e passa a estar ao lado do osso externo, e tem a safena. Então, é conhecida também como cirurgia de ponte de mamária e ponte de safena. Entendi. Recuperação, que é uma situação também que as pessoas... Ah, meu Deus, é uma situação... É considerado uma cirurgia de grande porte? É uma cirurgia de grande porte, mas com índice de sucesso enorme, em torno de mais de 90% dos casos, porque nos últimos 60 anos a tecnologia e o avanço da medicina vem nos proporcionando isso. Que interessante, ou seja, a pessoa tem a enfermidade, mas a chance de cura é muito grande. Sim, e o Brasil é um dos países que tem cirurgiões de grande referência mundial. Que massa! Ó, chegou uma pergunta da Midiane. A Midiane Natália está querendo saber se a cirurgia pode ser feita com qualquer idade, porque pode ser relacionada
a um problema hereditário, no caso da arteriosclerose, né? Isso. O que acontece? Geralmente ocorre com pessoas maiores, na grande maioria de idade, 60 anos, 70, 80, que vai passando a idade e vai tendo esse acúmulo. Porém, nos últimos anos, estamos vendo pacientes cada vez mais jovens. Estilo de vida, né, doutor? Estilo de vida, má alimentação, excesso de fumo, sedentarismo, uso de drogas ilícitas. Nossa. E com isso a gente já chegou até pessoas a operar meninos de 28 anos. Sério, 32 doutor? anos. Que era uma doença que era para ocorrer Com 60, 70 anos? 60, 70, 80 anos. Uma coisa que eu queria também tirar também, o estigma é que se o paciente ele tiver 80 anos, 90 anos, ele estiver com muitos sintomas, sofrendo, dependendo do medicamento, a gente indica a cirurgia e com bons resultados também. Entendi, porque às vezes, não, já tá a idade muito avançada, uma cirurgia de grande porte é melhor não fazer. Dependendo do quadro, pelo que você está me dizendo, é interessante que se faça isso, Sim, doutor? é realizada uma avaliação criteriosa, né? Uma discussão multidisciplinar. E aí a gente vê, ó. Nessa imagem a gente tá vê. Vendo a imagem. Explica aí, doutor Já John. tem essa obstrução. Sim. E a gente vai programar a cirurgia, que é de peito aberto, certo? A gente vai dissecar a mamária, dissecar a veia safena. E o que a gente vai realizar na cirurgia é uma ponte. A gente não vai abrir, desobstruir, tirar a placa. A gente vai fazer uma anastomose, que é na artéria aorta, e passar por cima, né? Fazer essa derivação, a ponte. Por isso que chama ponte. Exatamente. Nossa. E aí está levando agora um fluxo e vai levar os nutrientes para o coração para ele se recuperar. E aquele outro que está obstruído fica lá. Fica lá. E não vai mais... Não tem mais uso, né? Que agora foi desviado. Exatamente. E aí a foto clássica. Aí tem a ponte de mamária, que vem da subclávia, e as pontes de safena. Gente, que interessante, né? Eu fico pensando assim nas coisas da medicina, como é que alguém algum dia parou para pensar em como fazer isso? Mas que bom que parou, né, doutor John? Sim. E que continuam investigando, os cientistas não param de criar métodos, a medicina não para de criar possibilidades. E o doutor John falou algo muito importante aqui, as chances de cura, né? Que é importante a gente... Às vezes a gente fica com medo, não vou atrás de doença, não vou atrás do... Deus me livre pro cardiologista, ele vai... Não tem isso, pelo contrário, quanto mais precoce descobrir o problema, melhor é o prognóstico, Sim, né? porque a gente se programa, né? Avalia de uma forma correta, de uma forma responsável, e a gente vai fazer o que é melhor para o paciente sempre. A Andréa traz uma pergunta bem legal. Olá, boa tarde, eu sou a Andréa. Qual o exame para saber como é que estão, né, as veias do coração? Como é que está esse quadro? O que é que o cardiologista geralmente prescreve? Geralmente a gente tem que realizar o check-up, né? Que foi um tema de uma aula, né? Para a gente fazer os exames e a partir do check-up, da história clínica, da avaliação, né, dos sintomas que você tem, o cardiologista vai indicar qual é o exame correto. Entendi. E começa teste de esteira, ecocardiograma e, quando necessário, faz o cateterismo cardíaco. Porque no cateterismo, a doutora Maria Ângela até comentou aqui, muitas vezes é um exame investigativo e corretivo, né? Isso. Você às vezes descobre e já trata, né? Quando possível, sim. E nas situações de urgência, você está suspeita de infarto, faz o cateterismo. Se for uma lesão não tão grave ou uma obstrução completa, faz o stent. Se for multiarterial, se pede uma avaliação do cirurgião cardíaco. Uma telespectadora que pergunta pra gente aqui se depois da cirurgia de ponte safena, mesmo depois de um ano ou passado mais tempo, fica proibida a ingestão de bebida alcoólica. A verdade é o seguinte, se for ingerir a bebida alcoólica de uma forma moderada, na forma social, é permitido. Entendi. Agora, o que não pode é você... O exagero, É exagero, o excesso de bebida. Aquela embriaguez, o consumo desenfreado. Porque isso... aumenta a pressão arterial, né, corta o efeito da medicação. Fica tomando medicação depois, doutor John? Geralmente a gente prescreve, porque a arteriosclerose, como o tratamento era clínico, você tem que ter o estilo de vida e algumas medicações que a gente geralmente prescreve. O paciente é diabético, remédio para diabetes, o paciente é hipertenso, remédio para hipertensão, o AS, a estatina para tentar controlar, né, o colesterol. Lembrando que o colesterol, 80% é do metabolismo e 20% adquire da nossa idade. Teve uma telespectadora que perguntou aqui para doutor John
com relação a sopro no coração. Ela tem 76 anos e vai se submeter a uma cirurgia. Aí a neta tá aqui preocupada, né? Saber se tem risco, já que ela tem diabetes e pressão alta. Então, é uma paciente com comorbidades. Vamos falar rapidinho sobre risco, não só para essa paciente, mas para os pacientes em geral. Sim, se for uma cirurgia não cardíaca, né? O cardiologista faz uma avaliação e a liberação do risco cardiológico, que são o risco de ter um evento no intraoperatório e no pós-operatório. E se caso ela for uma paciente que tenha que fazer cirurgia de revascularização, uma provável cirurgia de válvula, ela tem 76 anos, é hipertensa, é diabética, ela é avaliada e se tiver condições clínicas de suportar a cirurgia, é realizada. Entendi, mesmo aos 76 anos, Mesmo né? aos 76 anos. A ideia é literalmente a subjetividade de cada paciente, cada história, Sim. cada histórico, cada taxa, né, doutor John? Isso, exatamente. Cada pessoa é única, literalmente, Exatamente. né? Zéza tá perguntando aqui, é verdade ou é mito que coração dói? Coração dói, doutor John? Não tô falando das dores de amor e dos desamor, não. Eu tô falando do órgão. O órgão que dói realmente é a isquemia, é quando tem a obstrução parcial ou total que ocorre a angina. Essa é a dor que sente, mas o órgão em si ele não dói. Ou seja, Zéza, se tá doendo alguma coisa aí, pode ser qualquer coisa, menos o coração, né? Pode ser gases, pode ser, né, outras complicações. Refluxo. A Célia diz o seguinte, ela gostaria de saber do pós-operatório, que ele ia falar, ele vai falar agora. Como é O o pós-operatório ele é realizado na grande maioria, 48 horas de UTI, chegando a alguns casos precisam um pouco mais, dependendo, né, do paciente. Certo. E se é uma cirurgia só de revascularização, uma cirurgia combinada. A cirurgia combinada é revascularização do miocárdio, mais troca de válvula ou correção de aneurisma. Uma cirurgia maior demora mais tempo a recuperação. Entendi. Mas se for só a revascularização, em torno de 48 horas o paciente tem alta para a enfermaria, mais 5 dias, ao total de 7 dias ele vai de alta para casa. Entendi. E com 3 a 4 meses ele já é liberado das suas atividades diárias a retornar, dependendo do seu trabalho. Eu teria que ter mais 10 horas de programa, porque doutor John tá assim de pergunta pro senhor. Eu vou fazer só mais uma, Desirê, porque meu tempo tá estourado, mas peraí, deixa eu falar com a Aderline. Ela quer saber quais são os sintomas que uma pessoa pode sentir quando as veias do coração estão entupidas. A gente fala o entupidas, mas no caso é obstruídas. Quais são os sintomas, doutor John? Sintomas geralmente são angina, que é a dor ao fazer esforço, dispneia ao caminhar ou fazer, né, qualquer atividade vigorosa. Você fica com falta de ar, né? Falta de ar. E se for uma pessoa que tem já risco, né, alto risco familiar, com pai, mãe ou tio infartado, é diabético há mais de 10 anos, é hipertenso há mais de 10 anos, qualquer dor torácica que dure mais do que 20 minutos, tem a sensação de sudorese ou mal-estar com náusea, procurar uma unidade de saúde para ser avaliado. Urgente, né? Urgente. Ei, menino, olha, doutor John é um sucesso. Teria que ter aqui 3 horas de programa. O Zap Zap tá assim, viu? Mas por hoje é só. Só que o que acontece? No Instagram da Funcionale.jp tem muito conteúdo postado, tem muita coisa legal. Mostra aí, tanto ele como a doutora Maria Ângela estão sempre colocando, ó, exercício físico ou dormir, o melhor movimento, ó, e aí eles comentam sobre qualidade de vida, sobre um monte de coisas, sobre assuntos interessantes. Então você pode ficar por dentro de tudo, tá? E ele tem que vir mais vezes, viu, Maria Ângela? Traga ele mais vezes aqui, traga ele que o povo tá amando. E aí você segue @funcionale.jp para ficar bem informado. Doutor John, obrigada por ter vindo hoje aqui com a gente, viu? Tirar esse homem do consultório, gente, é quase ganhar numa Mega Sena, que os pacientes esperem que ele já tá chegando de volta, viu? Até a próxima. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da Amarelô.